Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao Contacto Direto. Hoje sobre a liberdade de imprensa e os seus desafios em Cabo Verde, focando principalmente na questão do segredo de justiça. Veja agora um retrato da realidade atual da liberdade de imprensa no país, com vozes da imprensa, da justiça, do governo, entre outras intervenções. Em um mundo onde a informação é poder, a liberdade de imprensa é a base de uma sociedade democrática. Cabo Verde é conhecido pela sua estabilidade política, paz social e também como um país democrático. Mas, na realidade, como sentem os jornalistas em relação à liberdade de imprensa no país? Há situações de censura, pressão ou até mesmo intimidação? E por que a liberdade de imprensa e o segredo da justiça por vezes entram em conflito? Estas são algumas questões abordadas nesta reportagem que retrata o cenário atual da liberdade de imprensa aqui no país. Faço um quadro negro, mas também não digo que está tudo ok. Portanto, nós estamos aqui com uma tendência de judicializar, de levar tudo para a justiça, ainda que não se pense em ganhar os processos, mas apenas para empatar, para travar a ação, para condicionar o trabalho dos jornalistas. Isso é grave. São apenas tentativas de intimidação do jornalista. Por isso, eu não me preocupo com isso. Cabo Verde é reconhecido como um dos países africanos com a melhor classificação no Índice Mundial da Liberdade de Imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras, tendo subido na classificação global. Entretanto, tem registrado episódios que põem em causa a liberdade dos jornalistas e dos órgãos da comunicação social. Questões que levantam sérias preocupações, como diz o presidente da JOG, Jeremias Furtado. Ainda bem que em Cabo Verde não temos o que tem preocupado os nossos vizinhos aqui no continente africano e outros países que acompanhamos as suas realidades. Não temos jornalistas a serem agredidos fisicamente, não temos jornalistas presos, não temos jornalistas assassinados, mas temos registrado alguns sinais que nos preocupam e que nos fazem pensar que a liberdade de imprensa talvez aqui em Cabo Verde esteja a ter alguns desafios. Quando falo nisto, falo em ataques que surgem nas redes sociais vindo de pessoas comuns contra jornalistas, quando determinados jornalistas abordam temas que não correspondam aos anseios dessas pessoas. O que tem acontecido são ataques pessoais contra jornalistas nas redes sociais, o que nos preocupa, porque termos um jornalista experiente a ser atacado, a ter a sua vida exposta muitas vezes nas redes sociais por perfis falsos, por pessoas comuns e isto tudo nos faz pensar sobre o futuro do jornalismo e da liberdade de imprensa em Cabo Verde. Daniel Almeida, um jornalista conhecido em Cabo Verde, sobretudo na imprensa escrita, que já conquistou vários prémios, considera que o quadro legal favorece a liberdade de imprensa no país, não obstante algumas situações que tentam limitar o trabalho dos jornalistas. Qual é a avaliação que faz da liberdade de imprensa atualmente em Cabo Verde? No que tange à liberdade de imprensa, considero que sempre temos um país com uma liberdade de imprensa muito considerável, fora algumas incompreensões, de certa forma, alguma ignorância por parte de pessoas da falange de apoio de partidos políticos, que às vezes fazem insultos nas redes sociais. Fora isso, o quadro legal favorece a liberdade de imprensa.
eu acho que o problema está nos jornalistas. As ferramentas existem, o jornalista tem que ser mais audaz, tem que ser mais capaz de ir a fundo das questões e investigar, porque há muita coisa para investigar. Para a jornalista Elizabeth Dias, apesar de Cabo Verde estar bem classificada ao nível do continente africano, há situações que colocam em causa a liberdade de imprensa no país. Cabo Verde é visto como modelo de democracia em África, mas em termos de liberdade de imprensa, acho que ainda precisamos percorrer um longo caminho para que possamos chegar a um patamar mais elevado, pois ainda há vários desafios que acabam por impactar a liberdade de imprensa no país. Entre avanços e recuos, a liberdade de imprensa vai suscitando reações. Para o investigador e professor universitário Silvino Évora, é como se a liberdade de imprensa estivesse num banho-maria. Ou seja, tu não percebes que há um ímpeto disruptivo a dizer que daqui para a frente nós estamos a conhecer avanços significativos. Eu tenho estado a analisar estas questões há muitos anos. O que é que eu vejo é alguma imersão tecnológica, mas nós não estamos a encontrar mudanças na essência, no fazer jornalístico, no pensamento jornalístico. Continuamos na mesma. Entre quedas e subidas, nos últimos 4 anos, Cabo Verde passou por diversas posições no Índice da Liberdade de Imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras. Em 2022, Cabo Verde caiu 9 lugares no ranking da liberdade de imprensa. Desceu do 27º lugar alcançado em 2021 para o 36º lugar. Mas em 2023 melhorou a sua posição, passando do 36º para o 33º lugar, segundo o relatório anual dos Repórteres Sem Fronteiras. Só que, em 2024, o país voltou a sofrer uma queda significativa no Índice Mundial da Liberdade de Imprensa. Ocupava a 33ª posição e desceu para a 41ª posição, representando uma queda de 8 lugares. Como justificativa, os Repórteres Sem Fronteiras destacaram que o contexto político refletia uma tendência de alinhamento entre as decisões do governo e as diretrizes da média pública, levantando preocupações sobre a independência da imprensa. Após a queda de 8 posições em 2024, Cabo Verde registrou melhorias no Índice da Liberdade de Imprensa, de acordo com o relatório de 2025 dos Repórteres Sem Fronteiras, divulgado às vésperas do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Cabo Verde subiu 11 posições, alcançando o 30º lugar, no momento em que a situação da imprensa é classificada como difícil a nível global. O relatório de 2025 destaca o ambiente de trabalho favorável aos jornalistas em Cabo Verde, onde a liberdade de imprensa é garantida pela Constituição, apesar de apontar a nomeação direta dos diretores dos meios de comunicação públicos, dominantes no cenário mediático pelo governo. Para o jornalista Carlos Santos e antigo presidente da AJOC, Cabo Verde tem oscilado no Índice da Liberdade de Imprensa e continua com os mesmos desafios. Bom, na verdade, Cabo Verde tem vindo a oscilar no ranking da liberdade de imprensa. Eu recordo que já estivemos no top 10 dos países em matéria de liberdade de imprensa à escala global. Portanto, nós temos tido aqui um comportamento meio oscilante. Às vezes Cabo Verde sobe, outras vezes Cabo Verde desce. No ano passado, por exemplo, nós perdemos 9 posições. Este ano subimos agora 11 posições.
posições, mas se reparar, a Repórteres Sem Fronteiras tem batido sempre nas mesmas teclas, portanto são os mesmos problemas de sempre que esta organização internacional tem chamado a atenção, a questão da fragilidade, digamos, do ecossistema económico para os meios de comunicação social, a questão de autocensura, a questão do segredo de justiça. Portanto, há esse artigo no Código de Processo Penal que, infelizmente, terá que ser clarificado. Portanto, a nossa posição tem sido assim, e eu acho que, claro, o Cabo Verde sobe, todos nós temos que nos regozijar, mas eu acho que nós não podemos ficar-nos apenas pelos rankings, pelas estatísticas. É importante que consigamos fazer um trabalho para ir às causas, aos fatores, aquilo que está por detrás, digamos, de quedas abruptas que normalmente o país tem no ranking da liberdade de imprensa. E em reação à qualificação de Cabo Verde no ranking da liberdade de imprensa, o secretário-geral adjunto do Primeiro-Ministro para a Comunicação Social realçou que a subida de 11 posições representa um prestígio para a democracia do país. Foi com muita satisfação que, enquanto governo, tivemos já o conhecimento do ranking da liberdade de imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras relativo ao ano de 2024, agora divulgado em 2025, que coloca Cabo Verde como 30º lugar a nível global, em 180 países. Nós, neste momento, somos 3º no continente africano, somos primeiro a nível da Comunidade dos Países da África Ocidental, a CEDEAO, e somos segundos a nível da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a seguir a Portugal. É uma classificação que nos orgulha, é uma classificação que prestigia Cabo Verde, mas também que reforça a nossa responsabilidade no que há preservação, à defesa da liberdade de imprensa. Apesar da situação da liberdade de imprensa em Cabo Verde ser considerada relativamente boa, há ainda um longo caminho a percorrer, destacou o Presidente da República. José Maria Neves sublinhou que o jornalista deve ser reconhecido como um legítimo representante da sociedade. A imprensa é, pois, o elo indispensável entre a opinião pública e governantes. A imprensa livre deve exercer o papel de fiscalização dos demais poderes constituídos. Através do jornalismo de investigação e de divulgação de factos relevantes, a imprensa contribui para o controle do poder político e a promoção da transparência governamental, ou seja, boa governação e o combate à corrupção. O jornalista que procura informações sobre negócios do Estado, concursos públicos, orçamentos, obras e decisões públicas não pode ser visto como um intruso ou incômodo. A imprensa deve facilitar o direito de saber, agindo como supervisor do governo, ajudando os cidadãos a questionar as suas políticas e a responsabilizá-lo. Sempre podemos fazer mais. A nossa situação é relativamente boa, mas há ainda caminho por andar. A nossa ambição é sempre ir mais longe. Não só em Cabo Verde, mas a nível mundial, a liberdade de imprensa enfrenta desafios crescentes como a pressão política, as dificuldades económicas e a ascensão de tecnologias que podem ser usadas para restringir a liberdade de expressão, de acordo com o estudo de Repórteres Sem Fronteiras. Mesmo perante tantos desafios, o jornalismo que tem sob a sua posse o quarto poder segue informando o mundo dos acontecimentos.
pois o jornalismo é livre e independente, é um bem público essencial, como disse o secretário-geral da ONU na sua mensagem no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, assinalado a 3 de maio. Free and independent journalism is an essential public good. It's the backbone of accountability, justice, equality and human rights. Journalists everywhere must be able to report freely and without fear or favor. When journalists are unable to work, we all lose. Tragically, this is becoming more difficult every year. And more dangerous. Journalists face attacks, detention, censorship, intimidation, violence and even death, simply for doing their jobs. A liberdade de imprensa desempenha um papel crucial, permitindo que a população seja informada sobre questões de interesse público. Mas será que os cabo-verdianos estão realmente a sentir os efeitos dessa liberdade de imprensa ou percebem a falta de acesso a determinadas informações? Nós conversamos com alguns cabo-verdianos que deram as suas opiniões sobre este assunto. Para iniciar, houve um período que tive a liberdade de imprensa. Por exemplo, no tempo colonial. Sim, nesse momento não pode falar, tem uma liberdade democrática. De acordo com aquilo que está para hoje, ao longo do tempo já melhora, mas ainda não tem aquela dependência econômica. Então, que ela está faz com que a liberdade seja tão extensa. Bom, levando em consideração o tempo que não vivia antes, no qual a informação já era bem limitado, hoje em dia está chamando aquela palavra de liberdade de imprensa em si, está começando a ser usado. Mas só que não está falando de liberdade de imprensa, também não tem que falar, mas não tem que reparar, mas toda gente tem uma liberdade e toda gente tem que expressar a sua opinião. É que ultrapassa aquele limite de atinge a pessoa com informações que pode acabar de destruir sua vida, por exemplo. A liberdade de imprensa e informação é garantida na Constituição da República, no artigo 47, como passo a citar. A linha 1. Todos têm a liberdade de exprimir e de divulgar as suas ideias pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, ninguém podendo ser inquietado pelas suas opiniões políticas, filosóficas, religiosas ou outras. A linha 2. Todos têm a liberdade de informar e de serem informados, procurando, recebendo e divulgando informações e ideias sob qualquer forma, sem limitações, discriminações ou impedimentos. A linha 3. É proibida a limitação do exercício dessas liberdades por qualquer tipo ou forma de censura. A linha 4. A liberdade de expressão e de informação não justifica a ofensa à honra e consideração das pessoas, nem a violação do seu direito à imagem ou à reserva da intimidade da vida pessoal e familiar. Na sua interpretação à legislação, o jurista Dilson Valadares considerou que a liberdade de imprensa está limitada nos pontos destacados na linha 4 do artigo 47 da Constituição da República. Afirma que a Constituição deixou de forma clara que a liberdade de imprensa está limitada ao bom nome e à imagem de um indivíduo. Falar da liberdade de imprensa não é, portanto, a liberdade do todo está, portanto, a liberdade vai até o ponto de não usurpar a liberdade do outro. A liberdade de imprensa é fundamental para a formação da opinião pública e, consequentemente, para a democracia. Vamos voltar no tempo e trazer casos que ficaram marcados no jornalismo cabo-verdiano, desencadeando controvérsias sobre a liberdade de imprensa e o segredo da justiça.
Era dezembro de 2021 quando uma manchete abalou o país. Narcotráfico. O Ministério Público investiga ministro Paulo Rocha por homicídio agravado. A reportagem foi publicada pelo jornalista Hermínio Silves no Santiago Magazine e trazia à tona um caso antigo, o homicídio de Zezito de Antidouro, em 2014. Poucas semanas depois, no início de 2022, Hermínio Silves e o jornal foram surpreendidos com uma acusação formal de desobediência qualificada por quebra de segredo da Justiça. Neste mesmo processo, o jornalista Daniel Almeida e o jornal A Nação também foram constituídos arguidos. Um caso que gerou muita polémica, provocou uma onda de indignação e reações intensas de profissionais da comunicação social que viram nas ações judiciais uma tentativa de silenciar a imprensa. Direto já está na altura, de volta. Vários jornalistas saíram às ruas, não apenas em solidariedade aos colegas, mas também pela defesa da liberdade de imprensa. Enfrentam processos judiciais. Na época, a Procuradoria-Geral da República disse que o foco no caso em que os dois jornalistas e respectivos órgãos foram constituídos arguidos estava mal direcionado e que deveria ser orientado para quem faz as leis no país. Passados 3 anos deste caso, conversamos com o jornalista Daniel Almeida, que considerou que este processo foi uma tentativa de intimidação à imprensa. Eu acho que na altura, que quando fizeram todo aquele celeuma relacionado com Santiago Magazine, a Nação, por ter divulgado peças do processo relacionado com a morte de Zezito de Antidouro, era uma forma de perseguição, de tentativa de intimidar os jornalistas, porque depois daquele barulho todo, o processo nunca mais andou, ninguém sabe em que pé está, ficou por lá e já terá prescrito. Segundo as informações que tem, aquilo já prescreveu. Foi uma forma foi uma tentativa de intimidação. O jornalista Daniel Almeida já enfrentou vários desafios ao longo da sua carreira e até ameaça de morte. Em algumas situações tem havido ameaças, mesmo entrevistando pessoas numa perspectiva do contraditório. Há pessoas que houve uma situação de uma figura pública, duas figuras públicas, que me ameaçou de morte, mas depois, com o passar do tempo, veio pedir desculpas. Também numa outra entrevista, tentando um contraditório. Se publicar aqui essa notícia, terá consequências numa forma velada de intimidação. São casos pontuais, mas que realmente acontecem, afirma Daniel Almeida. Apesar das ameaças, ele garante que exerce o seu trabalho com liberdade e sem censura. Essas situações acontecem mesmo nas grandes democracias. Não são coisas muito pontuais, mas de uma forma geral, Cabo Verde tem um país livre em termos de imprensa, mas são situações pontuais, pessoas mal formadas, e que tudo isso, mas não há censura por parte do... Eu faço o meu trabalho livre, mesmo na direção, nós discutimos, analisamos se uma matéria deve sair, nós ponderamos numa perspectiva de fazer um trabalho completo e com a maior qualidade possível, mas não há, pelo menos na nossa redação, não há censura. Já foi julgado em alguns processos e responde ainda em outros que estão a decorrer. Deve ser o campeão em termos de processos nos tribunais, deve ser o campeão. Mas deve ter pendentes. Uns já foram, pelo menos dois já foram julgados. E deve haver mais 3 ou 4.
E desses que foram julgados, como é que ficou a situação? Sinceramente, não sei como é que ficou. Se fomos lá frente ao juiz, foi um processo instaurado foi uma queixa apresentada por um Procurador-Geral da República. No fim fiquei sem saber qual foi a decisão, porque recentemente fomos condenados por um outro processo, mas recorremos. E há outros processos que são absurdos, completamente absurdos, que não têm pernas para andar. São apenas tentativas de intimidação do jornalista. Por isso, eu não me preocupo com isso. E neste ano de 2025, uma nova onda de tensão reacendeu a chama entre a imprensa e o Poder Judicial. Um caso envolvendo o jornalista Hermínio Silvas volta a colocar o jornalismo investigativo no centro do debate. O jornal online Santiago Magazine foi alvo de um novo processo aberto pela Procuradoria-Geral da República após o jornal divulgar que o então Ministro de Turismo e Transportes, Carlos Santos, foi constituído arguido num processo de lavagem de capitais. Neste momento, de acordo com o jornalista Carlos Santos, são 3 os profissionais da comunicação social a enfrentarem processos por desobediência qualificada por alegadamente violarem o segredo da justiça. De maneira que nós já fizemos até manifestação. Neste momento nós temos 3 jornalistas com processos de desobediência qualificada por alegadamente terem violado o segredo de justiça, mas o curioso é que enquanto se vai atrás dos jornalistas, ou seja, atrás do mensageiro, digamos, os processos que deram aso a essas notícias, esses processos ou são arquivados. Olhe, por exemplo, o processo de Zezito Dentudor, que foi rapidamente arquivado pelo Ministério Público. Felizmente os familiares entraram com uma ação no sentido de reabrir. Portanto, há sempre essa espada em cima do pescoço do jornalista, quer dizer, o jornalista que tem processos de violação de segredo de justiça, por dar cá aquela palha, já um processo de desobediência. Portanto, o jornalista acaba por se conformar, por se silenciar, não é? Com uma catadupa de processos. Nós temos jornalistas que hoje têm mais de 8 processos nos tribunais. Daniel Almeida enfrenta diversos processos, mas segue firme priorizando aquilo que é de interesse público. O interesse público está acima de tudo. Quando há interesse público e com a máxima objetividade possível, porque a objetividade não é absoluta, um jornalista, tendo uma informação de interesse público, não pode silenciar-se só por causa de um caso de Estado de Segredo de Justiça, porque ele não é parte. A liberdade de imprensa e o segredo da justiça são 2 princípios fundamentais que podem, em certos casos, entrar em conflito. E esse conflito pode resultar em restrições à divulgação de informações, prejudicando a transparência e também o direito do público de ser informado. Do ponto de vista jurídico, Adilson de Valadares diz que a liberdade de imprensa está limitada pelo segredo da justiça e cita alguns artigos da Constituição. Primeiro, que na minha opinião a Constituição deixou de forma clara que a liberdade de imprensa está limitada ao bom nome, à reputação da pessoa, como numa discussão pública ou qualquer uma relação entre o indivíduo A ou B. Portanto, quando se põe em causa o nome e a reputação da pessoa, poderá estar na iminência de ser tipificado um ilícito crime contra ele. Também, portanto, a violação do segredo de justiça também apresentar-se-á como uma violação da Constituição, das leis penais, até porque a Constituição manda para a lei penal, neste caso, portanto, incriminar em caso de violação de um processo criminal. Neste caso, entendo que
A liberdade de imprensa é o coração do sistema para a consolidação do Estado de Direito Democrático, mas, na minha opinião, a liberdade de imprensa está limitada pelo princípio, portanto, pelo segredo da justiça. Numa posição contrária, o jurista Geraldo Almeida afirma que o jornalista não está vinculado ao segredo da justiça. Então, há um aspecto que normalmente tanto interfere com a liberdade de imprensa, que é a questão, por exemplo, do jornalista tomar conhecimento de aspectos, portanto, que estão no processo, não é? Mas o processo está numa fase em que ainda essas informações não podem ser divulgadas, não é? As pessoas perguntam, o jornalista pode divulgar tanto essas informações? A minha resposta é sim, pode divulgar, não é? Porque não é o jornalista que tem o dever, tanto de ir fiscalizar, no sentido, tanto de cumprir aquelas regras, portanto, que garantem o segredo de justiça. Quem tem o dever de fiscalizar, tanto o segredo de justiça, são os órgãos de investigação criminal, não é? Se os órgãos de investigação criminal deixam cair na rua informações que não deviam ter caído, não é? A responsabilidade é deles, a responsabilidade não é do jornalista, não é? Portanto, há realmente, de facto, que compatibilizar esses dois aspectos, não é? O princípio é este, não é? O princípio, portanto, é que o jornalista, portanto, a partir do momento em que ele tem acesso à informação, ele está a cumprir a lei, e divulga essa informação, portanto, está a cumprir a lei. Naturalmente que a lei impõe ao jornalista, portanto, o direito ao contraditório, não é? Já o jornalista Daniel Almeida aponta que existe uma ratoeira no Código Penal que pode levar o jornalista a responder por desobediência, mesmo sem ter acesso direto ao processo. Mas nesta questão, o jornalista não está vinculado ao segredo de justiça. Só que no Código de Processo Penal há uma ratoeira que depois acaba por envolver o jornalista numa situação de desobediência agravada, caso que seja qualquer pessoa, mesmo sendo jornalista ou não, que divulgar peças ou elementos que estejam num processo em segredo de justiça. Uma questão que precisa ser clarificada, defende Carlos Santos. Olha, eu acho que, de facto, essa questão terá que ser esclarecida. É evidente que noutros países os jornalistas também fazem parte, não é? São agentes, estão implicados na preservação do segredo de justiça. Aqui em Cabo Verde a lei é um bocado difusa. Os artigos 112 e 113 do Código de Processo Penal acabam por, de certo modo, ou de forma indireta, meter também o jornalista, quando diz que toda a gente que tiver acesso e publicar, portanto pode ser um cidadão, pode ser também um jornalista, mas eu acho que aqui se deve fazer uma distinção, ou seja, o Ministério Público teria que fazer uma leitura no sentido de aferir, de sopesar, digamos, o interesse dessa informação e do papel do jornalista. Portanto, o jornalista vai, no fundo, a descoberta, interessa-lhe aquilo que os cidadãos devem saber, por exemplo, em relação a um determinado caso, está a investigar, portanto, é do interesse público. Portanto, isso é que é importante ressaltar e não rapidamente, o jornalista trouxe isto para a praça pública. Portanto, de facto, o segredo de justiça serve também para auxiliar na investigação por parte dos órgãos judiciários, do Ministério Público, dos tribunais, mas o segredo de justiça também tem que ser guardado por aqueles que têm, de facto, esse dever e essa responsabilidade, e não ao jornalista. Perante estas dúvidas, questionamos o jurista Geraldo Almeida sobre os artigos 112 e 113 e fez a sua interpretação. Portanto, o artigo 112 diz assim, número 2, o segredo de justiça vincula as autoridades judiciárias, os órgãos de investigação criminal, os sujeitos, bem como as pessoas que forem chamadas a qualquer título a intervir no processo. Não é? Portanto, aqui não estão os jornalistas. Não é? Portanto, aqui não estão os jornalistas. Não é? Portanto,
Eu, por acaso, até tomando umas notas sobre este assunto, eu digo, se extrairmos o sujeito passivo do segredo de justiça, o artigo 113, então, portanto, a partir do artigo 113, então toda a gente está vinculada ao artigo do segredo de justiça. Então, qual é a minha interpretação? Portanto, nós temos, tanto que conjugar tudo isso com aquilo que nós chamamos, portanto, os princípios, tanto que o governo, tanto o processo da interpretação. Não é? Aqui, o princípio que o governo, processo de interpretação é quem tem o dever de justiça. Não é? O dever de segredo de justiça. O dever de segredo de justiça recai sobre os órgãos de investigação criminal, sobre os titulares, portanto, dos órgãos de investigação criminal. Entendo, portanto, que esta norma, portanto, não pode vincular toda a gente, imormente, tanto o jornalista, que tem o dever, portanto, de divulgar os factos, portanto, de que tenha conhecimento. A interpretação da lei é fundamental para encontrar um ponto de equilíbrio entre os dois princípios, permitindo que a imprensa possa cumprir seu papel de fiscalização e informação. Por isso, Geraldo Almeida entende que não é preciso uma revisão no Código Penal em relação a esta matéria, mas sim uma melhor interpretação. Sim. Para mim está claro. Portanto, não preciso de mais do que está na lei, tanto para isso, não é? Até porque, portanto, um artigo está em contradição com outro, não é? Então, quando dois artigos estão em contradição com outro, nós temos que fazer, portanto, aquilo que a doutrina jurídica chama adaptação, não é? Temos que fazer uma harmonização lógica e teleológica, portanto, entre essas duas normas. E a harmonização lógica, portanto, passa, portanto, por, enfim, ajustar o conteúdo, não é? E a harmonização teleológica passa precisamente por reconduzir a norma, portanto, aos seus princípios. Já o jurista Adilson Valadares considera que pode ser aberto um debate sobre essa questão. Pode-se abrir um debate no sentido de deixar mais claro o artigo 112 do Código de Processo Penal. O presidente da JOC defende que quem deve ser chamado é o legislador para clarificar as leis. O que achamos, neste caso, é que quem deve vir à baila, quem deve ser chamado ao terreno, é quem faz a lei. Daí que compreendemos e defendemos que já é hora do poder político, que é quem faz a lei, parar de ignorar esta situação. Porque não podemos ter uma briga, entre aspas, entre o Ministério Público e a classe jornalística, e quem tem voz, quem tem poder, quem consegue clarificar a legislação, simplesmente assobiar para o lado. E já chamamos os partidos políticos, já tentamos falar com os legisladores, todo mundo ignora. Então, a Associação dos Jornalistas de Cabo Verde considera preocupante que haja uma seleção de assuntos que o Ministério Público resolve constituir arguidos os jornalistas. Há vários temas que estão em segredo de justiça que já foram abordados por jornalistas e por diversos órgãos de comunicação social, mas que nem por isso veio o Ministério Público chamar jornalistas para ir prestar contas. Então, daí que achamos que há um excesso de zelo por parte do Ministério Público, em casos bem identificados, e o que me faz pensar que é um trabalho seletivo. Por exemplo, eu, num caso muito mais grave, vou citar um exemplo muito mais grave, que estava em segredo de justiça. Eu, no caso Lanche Salvador, consegui entrevistar um dos reclusos, nem vale a pena dizer, uma figura pública, foi uma figura pública, não vale a pena dizer o nome, consegui entrevistá-lo dentro da cadeia. Isto seria, se tivessem levado o Código de Processo Penal na altura à risca, eu teria de ser condenado. Mas como não envolvia políticos, não envolvia ninguém, não havia nenhum membro do governo, então deixaram tudo passar. Isto, eles fazem as coisas a sabor do vento, uma perspectiva de mais
de intimidar os jornalistas. O secretário de Estado, Lourenço Lopes, considerou que a liberdade de imprensa versus segredo da justiça é uma questão muito sensível. É uma matéria muito sensível. Em qualquer parte do mundo há tensões, há polémicas à volta daquilo que é a relação, este triângulo entre os jornalistas, os políticos, os profissionais da justiça, o setor da justiça. É praticamente algo que acontece nas democracias. Temos que encarar também essas questões com alguma normalidade. Eu disse, é um tema extremamente sensível e que exige, provavelmente, um debate alargado em Cabo Verde sobre aquilo que são os limites ao exercício da liberdade de imprensa e da relação que se tem com aquilo que são os diversos processos judiciais, mas, como digo, não há verdades absolutas, não é? É um tema, como disse, complexo, mas que espero que a própria sociedade, que os profissionais de comunicação social, os profissionais de justiça, tenham abertura de espírito suficiente para termos um debate que seja enriquecedor para o reforço da própria democracia. Daniel Almeida apontou também como dificuldade do jornalismo investigativo o acesso às fontes oficiais. Um aspecto mais preocupante quanto a mim, mesmo para fazer um jornalismo de investigação, é a questão de acesso às fontes oficiais. As fontes oficiais não falam. Tem outras que deveriam falar têm medo de falar, porque em Cabo Verde, infelizmente, na administração pública e noutras áreas, as pessoas, por questões para preservarem os seus postos de trabalho, têm medo de perder os seus postos de trabalho e de serem penalizadas, não fornecem informação. E o jornalista, às vezes, é praticamente obrigado, no nosso caso, às vezes, somos praticamente obrigados a citar fontes anónimas que muitas vezes não credibiliza a notícia. Mas o problema não é nosso, o problema é do medo que está instalado na administração do Estado. Ponto também destacado pela jornalista Elizabeth Dias. Há uma questão também que considero pertinente, que tem a ver com a autocensura dos jornalistas e a falta de acesso às fontes de informação, principalmente as fontes oficiais. Deparamos quase que diariamente com dificuldades no que toca ao acesso às fontes de informação e isso acaba por impactar o nosso trabalho enquanto jornalistas e principalmente quem está ou pretende apostar na área do jornalismo investigativo. O acesso às fontes de informação é um aspecto que está garantido na nossa Constituição, mas na prática não estamos a ver isso. O presidente da JOC afirma que o jornalismo investigativo pode trazer consequências, o que acaba por desencorajar muitos jornalistas, sobretudo os mais jovens, a seguirem esse caminho. Além disso, aponta outros fatores que dificultam o desenvolvimento dessa prática. Temos redações com poucos jornalistas, né? E temos agenda oficial, não é? E daí que muitas redações optam por cobrir a agenda oficial, que são as notas de imprensa, a agenda governamental das instituições, de outras organizações que podem ser não governamentais, em detrimento do jornalismo investigativo, porque não estou a ver assim, as redações a deixarem um jornalista livre durante um período de uma semana, um mês, 2 meses, um ano, porque dependendo do tema que se está a investigar, haverá o seu tempo necessário para apurar, porque o jornalismo investigativo pressupõe uma apuração mais aprofundada, a consulta de maior número de fontes,
Mas não é o ponto de dizer que não temos jornalismo de investigação em Cabo Verde. Temos sim. A investigação é o cérebro do jornalismo, diz o investigador e professor universitário Silvino Évora. Porque a liberdade de imprensa é ali que se consolida, né? A verdade de imprensa consolida-se com a investigação e com o jornalismo a fazer o seu trabalho de contrapoder. Ou seja, enquanto o jornalismo está a trazer aquilo que toda a gente não se importa de ver nas antenas, está tudo tranquilo. E aí também nós estamos a favorecer muito a liberdade de imprensa. O jornalismo que, de alguma forma, dá amparo à liberdade de imprensa é aquele jornalismo que, quando faz as coisas, as pessoas incomodam-se. As pessoas não querem que aquilo saia e as pessoas ficam zangadas. É esse jornalismo que falta fazer. O jornalismo investigativo contribui para uma sociedade mais informada e responsável, promovendo a transparência e o combate à corrupção. Em Cabo Verde, a precariedade laboral dos jornalistas e a falta de autonomia financeira dos órgãos de comunicação social são apontadas também como as principais ameaças à liberdade de imprensa. Há vários desafios que acabam por impactar a liberdade de imprensa no país. Sido, por exemplo, a falta de sustentabilidade dos órgãos de comunicação social, principalmente os órgãos privados. Acho que é uma questão que precisa ser vista para garantir maior sustentabilidade e autonomia financeira desses órgãos. Falando da situação económica dos órgãos privados, o jornalista Daniel Almeida critica o fato de o governo anunciar repetidamente uma nova lei da publicidade que, segundo ele, ainda não passou do discurso. Os órgãos, de uma forma geral, principalmente os privados, deparam-se com graves problemas financeiros e às vezes não conseguem estar em toda a parte, como são os órgãos públicos que recebem muito dinheiro do Estado. São muitos em termos de recursos humanos. Mesmo os órgãos públicos que pagavam mais, hoje estão a pagar também salários de miséria, e um jornalista que não esteja completamente independentemente financeiramente é muito perigoso. Essas questões, a questão do financiamento da comunicação social deve ser debatida, mesmo a situação fala-se muito numa nova lei da publicidade, mas não tem passado de discursos. É necessário definir as coisas, porque o público, os meios públicos que recebem muito dinheiro do Estado, do nosso dinheiro, são o dinheiro dos contribuintes, não pode também abocanhar toda a publicidade. O mal tem de ser dividido pelas aldeias, e todos nós devemos ter direito a uma pequena parte, porque também nós, os privados, prestamos um serviço público. Quanto a isso, o secretário de Estado, Lourenço Lopes, garantiu que o governo está empenhado para ter esse instrumento ainda neste mandato. Nós estamos a analisar ainda a questão da publicidade institucional. Já tínhamos apresentado uma proposta aos órgãos privados. Estou esperançoso que ainda durante este mandato consigamos ter esse instrumento que irá permitir um maior acesso à publicidade institucional, ou seja, a publicidade do Estado, por parte dos órgãos privados de comunicação social. Seja esse instrumento, que é o Decreto-Lei sobre a Publicidade Institucional, ou este, ou outro mecanismos, devem ser empreendidos, criados, para que possamos cumprir esse compromisso político que nós assumimos desde o início com os órgãos privados da comunicação social. É algo que para nós é muito caro e que tem que ver com uma questão até, diria, ética. Uma outra preocupação no jornalismo tem a ver com o uso crescente da inteligência artificial na produção de conteúdos jornalísticos, apontou o presidente da AJOC, que aproveitou para fazer uma chamada de atenção. Há um excesso de uso da inteligência artificial nos textos jornalísticos aqui em Cabo Verde.
agora, tanto na televisão, nos jornais, nas agências, há um excesso de uso da inteligência artificial. Tornou-se fácil colocar ali e deixar que a inteligência artificial escreva, está-se a perder aquela humanização dos textos aqui em Cabo Verde. Não digo toda a gente, mas tem havido um excesso, estamos a acompanhar, estamos a estudar, estamos a ver, há os mecanismos para detectar a inteligência artificial nos textos e tem havido um uso abusivo e tudo isto é preocupante porque o jornalista não está a desenvolver, não está a aumentar as suas habilidades escritas e tudo isto é um problema. Defendemos sim o uso da inteligência artificial, é um caminho, está disponível, por que não usar? Mas usemos com cautela e com cuidado. Furtado deixou também uma mensagem de incentivo aos jornalistas, sobretudo aos mais jovens, apelando ao compromisso com a verdade e à ética profissional, mesmo diante das dificuldades. Deixo aos jornalistas é que se unam em torno da classe. Precisamos de união, precisamos estarmos juntos, precisamos chamar a atenção uns aos outros para melhoria e precisamos também de melhorar a nossa capacidade técnica, participar das formações de reciclagem, aprender outros temas, enfim, estarmos unidos e juntos conseguiremos fazer com que o jornalismo em Cabo Verde tenha a qualidade e também tenha a força que precisa. Também a jornalista Elisabetta Dias e o jornalista Daniel Almeida deixaram as suas mensagens para os jornalistas, sobretudo os mais jovens que estão a começar agora a carreira nesta área tão desafiadora. Para os mais jovens, a palavra de ordem é assumir a função com muita responsabilidade e amor. Para exercer o jornalismo, temos que ter a vocação e também estar comprometido com a verdade. Por isso, sejam sempre ousados, curiosos, tenham sempre dúvidas e façam valer a vossa escolha. Primeiro, antes de entrar numa redação, conhecer todas as ferramentas legais, conhecer o Código de Processo Penal, conhecer as leis, Estatuto dos Jornalistas, quais são os direitos e deveres dos jornalistas e depois ir à vida. Em meio a tantos desafios, os jornalistas continuam a trabalhar para levar até ao público informações na espera de um dia poder exercer o seu trabalho sem censura, autocensura, intimidações ou qualquer outra tentativa de silenciar a imprensa. O trabalho do jornalista é crucial para uma sociedade informada e consciente e, por isso, deve ser exercida de forma livre, imparcial e, claro, com base na verdade, exercendo o direito do contraditório. Sobre a liberdade de imprensa versus segredo de justiça, também tentamos ouvir a Procuradoria-Geral da República, mas até o fecho desta reportagem não foi possível. O Contacto Direto de hoje termina por aqui. Obrigada pela sua atenção e preferência.